Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa. Fala aí, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Como eu sempre digo para vocês, toda quinta-feira, às 7 horas da noite, a gente entra ao vivo para trazer um programa super especial. E dessa vez, convidado que nunca veio aqui, é a primeira vez, espero que venha mais vezes, que é o Jorge Junqueira, que é chefe do time de análise da Gauss Capital, certo, Jorge? Exatamente. Obrigado por estar aqui, é um prazer e... primeira vez, mas já deixo o convite para as próximas, porque eu tenho certeza que vai ter próximas e tem muita coisa para falar. E aí, antes de você se apresentar, a gente está aqui para ajudar a gente aqui na conversa, o Rafa, que quase é um co-host aqui, que aparece toda hora também, que é o nosso analista aqui de varejo e educação e vai ajudar a gente aqui nessa conversa. Valeu, Rafa, por estar aqui. E, enfim, o convite também tá feito para você vir mais vezes, cara. É sempre bom a gente ter bastante gente. Já vira co-host, né? 100%. Pessoal, só para vocês saberem, tá? Eu queria pedir para você deixar o seu like já e ir deixando as perguntas que você tiver aqui no chat. Vamos fazer um pouquinho diferente dessa vez. No final, um pouco pro final do podcast, a gente vai ver todas as perguntas e aí vai responder, só para o papo ficar um pouco mais fluido. Isso foi um feedback que a gente recebeu, então vamos seguir assim. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente fez uma enquetezinha no nosso Instagram e muita gente acabou perguntando sobre Melios. E aí casou que o Jorge vai vir aqui para falar, além de BR Partners e lojas Quero, de Melios também. Então é um case que a gente pode comentar bastante. E, enfim, o pessoal tem bastante curiosidade também. Mas, muita calma nessa hora. Primeiro, se apresenta, Jorge, fala um pouquinho, enfim, da sua vida, assim, e também um pouco da Gauss, como que tá ali os fundos, quais que tem, se são diferentes, como que é o time, só para o pessoal conhecer um pouquinho mais também. Claro, obrigado pela oportunidade. Boa. Eu sou o Jorge, eu sou responsável pelo time de análise de empresas da Gauss. A Gauss Capital surgiu de um projeto do Fábio Kumura, quando ele era tesoureiro do Itaú BBA. O Fábio é uma pessoa com bastante tempo de experiência, bastante tempo de mercado, foi tesoureiro de alguns grandes bancos, e ali em 2014 surgiu a oportunidade dele dar início a esse projeto mais para o lado do buy side, né, que a gente fala, e então a gente era uma joint venture com o Credit Suisse. Até o final de 2018 a gente se manteve assim e a partir dali a gente se tornou uma asset independente. Então, em 2019 a gente começou a asset independente. O Fábio continuou como CIO, é o controlador. Eu sou o sócio responsável pelo time, tem um outro sócio que é o Bruno que cuida da parte de análise de empresas comigo. Nós somos um fundo multimercado. O objetivo é ser um fundo com um nível de volatilidade mais elevado, então o nosso target é ali por volta de 9 de vol. E o nosso plano também é tentar ter a alternativa sempre de poder alocar os mercados internacionais também. Então a gente tem especialistas, a gente replica esse modelo de tesouraria que o Fábio sempre comandou. Ele é o gestor principal, ele tem a maior parte do risco e tem especialistas municiando o tempo inteiro ele com as boas oportunidades nos diversos mercados. Então a gente tem gestor de renda fixa, gestor de internacional, gestor de volatilidade e o Fábio vai tocando. Eu comecei de estagiário do Fábio justamente lá no Itaú em 2009, quando eu estava fazendo faculdade ali de engenharia eletrônica. Então eu sou engenheiro, que eu acho que é uma coisa pouco comum no mercado financeiro, né? Na verdade, aqui na nossa área a gente tem quase que 100%, né, engenheiro? Acho que menos eu que não sou, mas enfim, a grande maioria é. Exato. E aí, em 2012, eu fui para 3G e ali, de fato, eu comecei realmente a fazer análise de empresa. Voltei a trabalhar com o Fábio em 2019, e em 2017 e desde 2019 eu sou sócio. Legal. Quantas pessoas tem no time de análise lá?
O time de análise hoje nós estamos em 5. Sim. E aí cada um tem uma especialidade, um setor, é um internacional, outro é Brasil ou não? A gente acha que é muito importante a especialização, então a gente foca setorialmente mesmo. Legal. Então, o Bruno e eu, nós ficamos um pouco com mais de um setor coordenando esse time de analistas mais jovem, e o plano é sempre ter um especialista olhando junto com a gente para ter essa profundidade. Legal. A gente, acho que até é um modelo da casa como um todo, não só na parte de análise, mas essa questão de especialização é algo que a gente acha muito importante para conseguir gerar retorno. Uma curiosidade, hoje quantos % do fundo está alocado em ações? E se puder fazer essa quebra, quanto que está aqui no Brasil e o resto lá fora? Legal. A gente, até por essa habilidade esse interesse de ter um nível de volatilidade mais elevado, a gente por muitas vezes até se permite uma alocação mais alta em renda variável que os fundos de multimercado normalmente têm. Hoje em dia, o nosso risco deve estar em torno de 30% em bolsa, e aí tanto em single names, né, em ações, quanto nos índices. E eu diria que a maioria é offshore, então eu diria que hoje mais ou menos uns 25% está no offshore, entre 20 e 25, e 5 e 10 no onshore hoje em dia. Legal. E das posições que você está aqui no Brasil, a gente vai comentar de 3 delas, né? Vocês continuam comprados nessas posições hoje ou já fizeram alguma saída de alguma delas? Como que tá isso, mais ou menos? A gente não... Apesar de ter essa mentalidade de tesouraria, a maioria das vezes quando a gente encontra uma tese que a gente gosta, é uma tese que a gente brinca que a gente namora, né? Então a gente fica bastante tempo. Então nesse momento a gente ainda está em todas elas. Legal. É bom tocar esse ponto. Então ele é um multimercado, mas quando você olha para ações e equities, você tem uma tese também de ficar comprado a longo prazo, se você pode assim dizer, né? Então você não fica... Não é que... Não sei como se dá para explicar isso para o pessoal, para entender um pouco, mas tem alguns fundos que eles fazem as alocações um pouco mais táticas, de um pouco mais de curto, médio prazo, assim. Com vocês, não é dessa maneira, ou é? Também, a gente se permite e a gente acha isso muito importante, a gente tenta monitorar o tempo inteiro o fluxo, então na parte de execução a gente acha muito importante entender quais são os movimentos, posicionamento tático dos outros players para a gente se aproveitar dessas oportunidades e aí ter esse trade mais tático, sem dúvida, como um multimercado de fato e com expertise de tesouraria que a gente tem. Mas no time de análise, o objetivo é encontrar cases teses de investimento que podem levar algum tempo até maturar, até consolidar tudo que a gente acredita. Então, acaba que a gente acredita que dessa forma consegue gerar um... Show, legal. A gente tem esse pensamento aqui na área quando a gente faz essas análises. Obviamente a gente não tem um fundo aqui, a gente é o outro lado da moeda, vamos dizer assim, mas a gente está sempre buscando também fazendo os picks, né, olhando para a bolsa como um todo, vendo as empresas, fazendo as análises e criando uma tese de investimento para que a gente consiga também recomendar esse papel para que ele siga performando na carteira do investidor que quiser seguir aquela recomendação ao longo do tempo. Obviamente pode ter sim algumas posições mais táticas, e aí isso vai, acho que de analista para analista, mas no grosso modo a gente sempre tenta buscar uma tese de investimento para longo prazo. Se eu estiver errado, o Rafa me corrige, mas acho que é um pouco a nossa mentalidade, pelo menos a minha é assim. Mas vamos direto aqui ao ponto, porque até eu tô com curiosidade, acho que o Rafa vai estar um pouco mais, como ele fica um pouco mais longe da tese de Melius. Se você quiser começar abrindo o porquê Melius chamou a atenção de vocês, o que vocês olham para essa companhia, e depois a gente pode ir trocando uma ideia que acho que fica legal. Porque, assim, só para o pessoal que não sabe, né, eles podem até começar a saber agora. Melius foi uma ação que subiu muito desde seu IPO, e é muito recente. E isso chamou muita atenção de bastante investidor, e muita gente que às vezes nem conhecia o modelo de negócio, nem sabia direito o que Melius fazia. Mas como subia tanto, fez meio que aquele, pelo menos para pessoa física, né, o efeito manada. Então, todo mundo tá ganhando dinheiro, tá subindo muito, também vou entrar. E aí agora começou a cair, e o pessoal começa a falar, nossa, será que acabou o sonho? Será que continua? Qual que é a tese? Então acho que dá pra gente explicar isso tudo. Legal, sem dúvida a gente até se preocupa muito em realmente observar se não, às vezes até olhando a empresa, se a gente não tá caindo num caso de nós mesmos se apaixonarmos e vermos subindo. Exato. E
e não perceber que é a hora realmente de largar a tese. Mas eu acho que Melius, na nossa cabeça, começou com uma empresa de cashback, e hoje em dia, quando a gente olha e percebe todos os movimentos e um cashback no Brasil, e todos os movimentos nos levam a acreditar que eles podem ser muito mais, que eles querem ser muito mais, e não só Brasil, né? Então, acho que a primeira pergunta é o que é o cashback, né? Então, todas as empresas no processo de venda online, elas, de alguma maneira, elas querem atrair o fluxo para elas e estão dispostas a pagar alguma coisa, né? Então, é um dinheiro de publicidade para atrair cliente, né? No modelo que as empresas de cashback trabalham, elas recebem esse dinheiro e dividem com o cliente final. Então, eu vou a Melius e percebo que a Melius vai me dar um percentual da compra que eu fizer com um vendedor online, se eu passar pelo aplicativo da Melius ou usando o site deles também, né? Então, dessa maneira, eles até chamam que é o modelo ganha-ganha-ganha, né? Que o vendedor online ganha o cliente, eu ganho algum dinheiro de volta fazendo o consumo pelo Melius, e o Melius fica com uma parte dessa receita para eles. Então, o exemplo mais prático, você vai fazer uma compra de R$100, normalmente 5 a 6 reais é o quanto o vendedor online passa para o Melius, e o Melius devolve mais ou menos metade disso para a gente. Então, a gente vai fazer uma compra de 100, acaba pagando mais ou menos R$97 assim, por compra, e a Melius ainda ganhou R$3 também. Então, o que a gente olha daí primeiro dessa parte? A gente vê duas grandes oportunidades. Primeiro, quando a gente compara um modelo de cashback versus outros modelos, aparentemente ele é muito mais barato para o vendedor. A gente, quando faz a conta com alguns concorrentes nacionais do Melius que fazem uso do modelo pay-per-click, né, a gente percebe que para você gerar o mesmo fluxo de venda do Melius, é necessário um número muito grande de cliques para te levar ao site, e a taxa de conversão é menor. Então, quando a gente compara, a gente percebe que ser parceiro do Melius é 23% mais barato, mais ou menos, nas nossas contas, do que ser parceiro de alguém que te cobra por clique para te levar até o seu site. Então, já tem esse ponto que é um diferencial, então a gente acha que é uma vantagem competitiva. Mas quando a gente olha globalmente, até pensando em percentual dos custos de marketing com esse tipo de produto, a gente percebe que o Brasil ainda é muito pouco utilizador dessa ferramenta, né? Então a gente entende, comparando, e aí é sempre aquela discussão, né, de quando vai acontecer. Eu não sei quando, eu sei que vai acontecer. Exato. Isso é uma coisa que acontece, que a gente acaba imitando os outros países desenvolvidos. Então a gente entende que tem como ser 5 vezes maior. E, obviamente, que o Melius, que é um dos primeiros, ele tem toda a capacidade, toda a chance de ser um dos líderes lá, só que, com certeza, também não dá para acreditar que ele vai continuar com um market share tão mais relevante, que, com certeza, vai aumentando, vai atraindo mais gente. Mas já começa daí, a gente acha que vai ser 5 vezes maior. O outro ponto é que o e-commerce no Brasil, mesmo pós-pandemia, a gente ainda entende que é muito pouco penetrado. É um percentual pouco relevante ainda das compras do brasileiro, e tem tudo para aumentar. Então, o ponto macro é esse, né? E aí, indo para o micro do Melius, a gente entende que o Melius, para começar, tem um time muito dedicado e é um time empreendedor, assim, a gente fala, a gente ouve o Israel falando, a gente entende que ele está ali, é um cara empreendedor desde que nasceu, né? Ele comenta, ele cria empresa desde os 12 anos de idade. Exato. E até tentou trabalhar para os outros e não conseguiu o que ele fala, então ele sempre foi realmente criando um negócio. E no livro dele ele conta essa história, né? Essa história dele como empreendedor, até mostrando o lado onde ele errava. Sim. E aí, e como que ele usava esse erro para não errar mais e trazer cada vez mais benefício. E essa história dele como empreendedor, assim, quando você vê que ele ainda está muito comprado em ser um empreendedor ativo, ou então ser aquele CEO que está no dia a dia, isso para mim também
E aqui pra gente da Genial é uma super vantagem competitiva também. Você ter alguém que é um empreendedor nato no comando da empresa, assim, guiando a estratégia, guiando os objetivos, assim. Com certeza. Então, e a gente acha que esse processo ainda evolui para a cultura, para o resto da empresa, né? Claro que aí até surge o questionamento, poxa, a empresa está crescendo muito, será que vai manter isso? E esse é o desafio e a nossa responsabilidade acompanhar para ter certeza do que está acontecendo. Mas eles mesmos falam que no processo de contratação tem uma equipe especializada em avaliar se o fit cultural existe. E eles e outras empresas de tanto sucesso sempre comentam que essa questão de fit cultural não é só uma questão de bom desempenho. Às vezes o profissional pode ser muito bom, mas não tem o fit. Exatamente, o alinhamento com o que a empresa acredita. Então, a gente pelo menos entende hoje em dia e agora cada vez maior essa necessidade desse desafio da manutenção da cultura Melius com a empresa crescendo. E isso envolve, inclusive, no processo de novos projetos. Eles têm uma cultura bem parecida com a Amazon, de todo mundo poder propor um projeto, avaliar baseado em dados para confirmar ou não. Então, a gente acha que o primeiro ponto é justamente esse de cultura. O segundo ponto é que quando a gente percebe a avaliação dos usuários, ainda ele é muito positivo. Então, o cliente Melius é bastante satisfeito. Então, a gente entende isso acontecendo. E, como a gente tinha comentado, o ponto todo é que hoje em dia, eles não pensam em ser só uma empresa de cashback. E é legal que talvez até o que a gente acha que eles vão ser... Pode nem ser isso, pode ser mais. Exatamente. Esse leque, assim, que às vezes traz também essa expectativa grande que a gente tem frente à empresa. Porque o cara começa como um cashback, vira depois um ecossistema financeiro, e aí faz uma aquisição que traz para dentro uma empresa relacionada a criptomoedas, aonde que esse cara pode chegar, né? Então, eu acho que é um ponto importante, que é esse ponto de opcionalidade, Sim. onde começa a destravar cada vez mais valor. Eu acredito aqui que uma das razões da empresa ter subido bastante foi por conta disso, dessa expectativa, por M&As atrás de M&As, de você começar a trazer coisas novas, e aí tem algumas pessoas que falam, pô, agora acabou. E eu acho que não, eu acho que continua, essa cultura permaneceu, esse caminho que a Melius está trilhando continua vivo e acho que cada vez mais forte, ainda mesmo agora pós follow-on. Então acho que eles têm uma posição boa para continuar fazendo as aquisições, para continuar trazendo gente para dentro e continuar trazendo essas inovações para realmente formar o que eles mesmos chamam, né, de ecossistema Melius, que é que é o usuário ter acesso a vários tipos de serviço no mesmo lugar, né? Exatamente. E mais agora também o desafio de não ser só Brasil, né? Exatamente. Eles fizeram uma aquisição e tem planos de crescer globalmente. Eles até no último resultado divulgaram que já tem países que eles identificaram que a oportunidade é mais relevante. Mas é esse o ponto, né? Se eu devolvo dinheiro para o meu cliente, por que eu não devolvo para esse cliente no meu banco, né? no meu cartão? Uhum. Então, quando a gente vai percebendo a capacidade... E fora que ele conhece muito, vai conhecer cada vez mais do comportamento de compra, né? Uhum. Então, todas as suas compras online, agora offline, que eles também estão da nota fiscal, parceria de diversas empresas que querem entender a Ambev, quando você compra cerveja, o que mais você compra, para ela entender quem são os potenciais parceiros. O dado vira a chave de ouro, né? Exato. Mas deixa eu perguntar, um risco de investir nessas empresas, tipo, perguntando de uma pessoa realmente que não conhece muito a tese, é que parece que tudo que está precificado na empresa são todas as opcionalidades do que ela pode entregar. Mas, tipo, no momento, ainda teria muito para expandir, né? Eles estão no cashback, aí talvez possa crescer no e-commerce, que é um setor muito competitivo, que está com grandes nomes. Isso já não seria um risco um pouco mais para frente, de estar muito preso como se eles já tivessem entregado as coisas que eles ainda não entregaram? O desafio é justamente você entender o quanto vale cada avenida de crescimento e ir acompanhando. Nas nossas contas, a gente tenta segregar, e aí é sempre muito difícil, porque
aonde você aloca custo Exato. e tudo fazer mais. um DCF nessas empresas. Mas é mais ou menos a soma de várias partes. Que, Uhum. claro que talvez consolidado até tem alguma sinergia, mas a gente sempre tenta medir o quanto é o valor de cada coisa. E de fato, para a gente, já faz algum tempo, parece uma grande oportunidade. Nas nossas contas, o preço de agora, né, por volta dos R$40, tem muito pouco implícito do resto nas nossas contas, e a gente não está falando de avaliar como esses neobanks aí que a gente tem visto de valuation, não. A gente tem visto realmente com as oportunidades deles com cartão próprio ainda ter um aumento da taxa que ele recebe, saber mais do cliente, oferecer outros produtos de crédito e ter a alternativa de ser muito focado apenas na parte do receber uma taxa de receita sem ter uma grande exposição. Então, de fato, é uma preocupação sempre, a gente sempre está olhando o valuation, sempre está entendendo o que são as oportunidades, mas no valuation atual a gente se sente muito confortável com, vamos dizer assim, o arroz com feijão deles, que é essa questão de cashback. Mas sempre tem que se perguntar. E a grande pergunta nisso é sempre assim, como avaliar, DCF, etc. A gente tenta sair desses múltiplos de ligados à receita e tenta olhar realmente o valor no tempo que essa empresa vai ter e vai gerar realmente. Sim, isso é um problema que eu, como investidor, tenho. Tipo, eu não conheço muito o setor tech e tem muito esse medo de a gente estar numa bolha tech, das empresas estarem supervalorizadas. Mas aí qual é o problema? De vez em quando tem uma baita empresa dessa que você acaba se afastando, não investindo por achar que está no momento errado. Eu acho que, e a gente estava até conversando disso aqui no começo, eu acho que entender muito bem a dinâmica do setor, Sim. eu acho que te faz ter menos essa dúvida. Então, quando você entende como esse tipo de empresa vai gerar valor para o acionista e aí fazendo um parâmetro aqui de linha do tempo, não é agora, não é no curto e no médio prazo, é no longo, pelo menos aqui também a minha opinião, é ali que a gente vai ver a empresa, no que eu chamo aqui de virar a chave, de rentabilizar toda essa base de cliente, rentabilizar todos esses produtos que ela está colocando no ar e fazendo os clientes engajarem com aquilo. Eu acho que quando você entende um pouco essa dinâmica, aí você consegue ficar um pouco mais tranquilo para fazer sua análise e falar, olha, no meu modelo eu tenho que entender muito bem os tipos de produto e como cada um deles vai agregar valor. Você tem que entender muito bem que se a empresa, ela tira, vamos assim, vai dizer no cotidiano, vai na palavra do cotidiano, joga fora o lucro para hoje em dia crescer número de cliente e reter esses clientes, isso é bom e não é ruim. Então acho que conversão dela, né? Então, a gente estava falando disso no começo, antes de entrar ao vivo, que o ponto-chave aqui, falando um pouco do resultado, da minha opinião, eu acho que o resultado foi super interessante porque ela abre mão um pouco do lucro, isso é o esperado, e isso vai acontecer inclusive nos próximos trimestres, pelo menos é a minha expectativa, que é o que eu estou esperando, mas o que a gente vai ver, e aí é óbvio, né, que isso tem que se comprovar, porque essa é a tese, é aumento de número de clientes, a melhora na retenção, e não só isso, mas ter cada vez mais produtos. Por quê? Porque como é um mercado muito competitivo, enfim, todo mundo está fazendo cashback, todo mundo está começando com cartão de crédito, todo mundo tem conta digital, se você fica só nisso, o seu cliente que está ali, que você gastou para trazer e que você está trabalhando ele, se ele percebe que tem uma outra oportunidade numa outra empresa fazendo a mesma coisa, mas com mais outras coisas, é muito fácil desse cliente migrar. É tudo digital, o cara só tem que baixar um aplicativo e criar uma conta que é de graça. Então, é muito fácil dele ir de um para outro. Qual que é o desafio? É você reter esse cara por muito tempo, porque aí você vai, o que a gente chama, né, de aumentar o LTV desse cara a um baixo CAC, né? E é isso que vai importar, assim, no final das contas. Exato. A nossa cabeça é exatamente essa. E até a gente, pelo menos que percebe de comportamento humano, você não vai entrar em 5 sites para ver qual que vai te dar o cashback maior. Não vai. Você não vai gastar todo esse tempo, você não vai entrar em 5 aplicativos. Então, é um mercado que não é que só tem um vencedor, mas que você prover um bom nível de serviço, você conseguir mostrar para o seu cliente que você tem uma oferta muito maior do que só dar um desconto, e ele vai percebendo o valor de acessar o seu aplicativo. E quanto mais ele acessa o seu aplicativo e gosta da experiência, mais ele vai usar as outras funcionalidades. E assim a empresa realmente vai crescer. E de fato, esse resultado
muito do custo também é porque eles estão se preparando para a integração com acesso. Exato, Então, exatamente. o braço financeiro agora deveria se acelerar, cartão próprio, etc. Então, tem uma justificativa, né? E tem que seguir monitorando, mas tem explicação. Eu acho que o investidor dessas empresas ele tem que ficar atento entender ao longo dos resultados, ao longo dos anos, como que a empresa está ativamente trabalhando essa base de cliente. Sim. Porque, e a gente estava comentando de novo, trazendo a nossa conversa antes, é muito fácil a gente aumentar o número de contas abertas agora, com o lockdown, enfim, todo mundo se digitalizou, o e-commerce está crescendo pra caramba. É muito fácil você trazer o cara para dentro e falar, cara, abre a conta aqui e começa a comprar online. Vamos resumir assim. Sim. Só que, à medida que o tempo vai passando, a gente teve um boom muito grande de pessoas vindo pro digital. Esse crescimento não é perpétuo, não é para sempre. Vai chegar uma hora que esse crescimento de contas abertas vai diminuir. Isso também é o esperado. Não é que vai ser uma surpresa. Nossa, parou de crescer aos níveis que estavam. Já é o esperado. Isso vai acontecer em algum momento. Agora, o que a gente tem que ficar atento é, cara, dessas contas abertas, quantos desses clientes continuam usando a Melios? E quão eficiente é a empresa em fazer o cross-sell desse cara nos produtos que ela está colocando no mercado. Então, seja o cartão, aí seja o marketplace ali, a plataforma de empréstimos, seja seguros, seja uma parte, enfim, de investimentos que pode vir, algo relacionado a criptomoedas. Aqui a gente abre um leque muito grande, mas quão bem a empresa em fazer esse cross-sell e reter o usuário. Essa que é a discussão, pelo menos na minha visão, para curto e médio prazo da empresa. É que no momento, o setor está muito competitivo, né? Você pega todas as varejistas, elas estão abrindo banco, Exato. carteira digital, cartão de crédito. Então, acho que o ganhador dessa corrida é o cara que consegue ficar com o cliente. Porque, enfim, cashback vai ter para todo mundo agora. Todo mundo vai ter cashback. Quem não tiver, eu até costumo falar, cara, quem não tiver o cashback vai ficar para fora do jogo. O jogo você vai ter que, é tipo jogar futebol no campo, você tem que ter a chuteira. Sim. Se você for jogar de tênis, liso, você vai escorregar, vai embora, entendeu? Sim. Então acho que é uma questão que a gente tem que se preocupar, e o Jorge estava falando isso e eu concordo 100%. Verdade. E o que mais? Vamos pensar. Uma outra coisa. A gente estava até falando aqui, por exemplo, eu vou trazer o caso de Enjoei, que é uma outra empresa enfim, tá pra gente falar que é tech, e que tem essa dinâmica de curto prazo, que se você olhar os resultados, tá crescendo de GMV, tá crescendo o número de compradores, tá crescendo o número de vendedores, e aí você pode falar, pô, legal, tá trabalhando os pilares que a gente fala de curto prazo. Mas aí é onde o investidor deve pensar, beleza, quão bom é a empresa em conseguir reter esses clientes pro longo prazo? Sim. Entra um pouco da nossa tese aqui na Genial de que isso não se permanece. Por quê? Porque tem muito produto falso na plataforma. Isso faz com que o usuário que entrou e se sentiu lesado não volte nunca mais. E outra, você acaba trazendo só vendedores que estão dispostos a vender um lugar em que tem prática ilegal dos produtos. Então imagina, você está vendendo um negócio verdadeiro com outro cara que está vendendo falso. Aí você não vende nada, ou um cara está vendendo um produto que você é super original, você teve um custo bem maior para produzir, ou, enfim, para vender, e aí o cara está vendendo falso. Isso acaba também espantando os vendedores que são leais à lei, vamos dizer assim. E aí essa é onde eu vejo o ponto negativo de você pode até aumentar a base, só que você não está conseguindo reter ela por longo prazo para virar a chave e rentabilizar. Essa é a diferença que eu vejo de Enjoei para Melios. Eu não sei qual que é a opinião do Jorge. O fato todo é que você tem que colocar o cliente no centro da atenção. Exato. E depois que você tem uma primeira experiência ruim, é muito difícil você trazer a pessoa para ter uma outra experiência e conseguir até fazer essa nova experiência ser boa, porque o patamar dela de exigência agora se torna bem maior. Então é um ponto que a gente monitora. A gente acha que Melios, por exemplo, ainda tem uma oportunidade muito grande de melhorar. Até o aplicativo, eles mesmos estão dizendo que já está bem encaminhado a próxima atualização, que deve acontecer depois do período de Black Friday, que é um período realmente mais de maior volume, então muito importante. Então é sempre importante também medir se vale a pena você tomar o risco de fazer uma mudança drástica agora, sendo que é uma parte bem relevante do seu resultado de curto prazo. Para o varejo como um todo, né? Acho que esses últimos tris aqui são bem importantes, né, para o resultado anual, né? A competição está num nível agora, né, ainda mais com um cenário de juros alto, que já vai diminuir o consumo mais para frente. Aí tem que ver quem que vai ser esses players que vão conseguir realmente captar todos esses clientes. Exato. E uma coisa que você falou, né, a Melios eles estão expandindo para fora, eles compraram, não sei se foi agora no podcast ou antes de começar,
O que a gente estava comentando eles isso? compraram uma empresa fora do Brasil já? Acho que o Jorge pode falar, mas o Picodi, ele estava falando disso. Eles fizeram a aquisição do Picodi, é uma empresa que atua em mais de 20 países, né? Só que o modelo não é exatamente o modelo de cashback, é aquele modelo que você acessa o site, vê se tem o cupom, copia e cola. Então, o que acontece? É um produto que tem realmente um volume muito grande de clientes, aumentou realmente a capacidade de alcançar clientes do Melios de uma maneira muito, muito relevante. Só que o desafio todo é o Melios conseguir fazer o cliente não ir lá só procurar um cupomzinho, copiar e sair do site. Como é que o cliente vai realmente ter uma experiência de perceber que está num ambiente sendo bem tratado e tem outras alternativas de atividades ali dentro. Então, essa é a grande oportunidade. Então, não é exatamente igual, mas e até um ponto que eles destacaram é que desses mais de 20, uns 24, eles vão mirar em 9 que acham que eles têm a maior capacidade de realmente fazer essa conversão. Então, se eles conseguirem, aí começa a ser um outro jogo, né? Começa a ir para um patamar. Eu acho que, se eu não me engano, o Israel mesmo falava que ele dizia, cara, a Picodi hoje é o que era a Melios em 2013, 2012. Ele fala alguma coisa assim nas apresentações dele. E aí você vê que eles fazem uma aquisição onde eles enxergam que eles já passaram por todo o processo que a Picodi vai precisar passar e eles vão usar o know-how que eles já adquiriram para transformar a Picodi numa nova Melios, vamos dizer assim, fora do país. E aí é um novo jogo. Aí é você, cara, aí é um maior leque de opcionalidades para você continuar destravando valor. E isso está muito incipiente ainda, se a gente pode falar. A aquisição é recente, enfim, acabou de fazer o IPO também a Melios, então a expectativa era alta? Era. Mas acho que a nossa tese aqui na General ela continua, a nossa expectativa continua alta para a empresa, ainda a gente vê aqui muito upside, e é aquilo, qual que é o trabalho? Continuar acompanhando. Se a tese é destruída, aí é outros 500, aí a tese é destruída. Enquanto ela não for destruída, é ficar acompanhando e ficar vendo o que a empresa está fazendo. E tem um ponto, até que a gente comentando dessa experiência do usuário, o que a gente tem visto de movimentos de alguns players globais, assim, é de querer conhecer muito o consumidor desde o começo do seu processo. E então a gente viu alguns deals acontecendo, até o Israel montando o Melios, ele foi conhecer o pessoal do Ebates, o Ebates foi adquirido há um tempo atrás pelo Rakuten. Mais recentemente a gente teve a Honey sendo adquirida pela PayPal e agora não é até uma outra avenida nessa questão de monetização do cliente que a gente entende que o Melios vai trabalhar, que é aquele modelo do Buy Now, Pay Later, que vai substituir muito o boleto, aquelas compras no carnê, né, de prestação que são muito comuns aqui no Brasil. Na Austrália, a Square comprou a Afterpay. Então, isso tudo é para estar muito mais próximo do cliente desde do começo da jornada dele de compra. Então, todo mundo está de olho no que o Melios está fazendo por conta disso também. A gente percebe que é um movimento internacional nesse sentido. Exato. Vamos entrar em BR Partners para falar? Eu acho que esse é um case legal, que, enfim, eu não sei, eu estava vendo alguma live, agora eu não me lembro qual, que o pessoal estava falando que o Nishio não vai gostar disso, mas o pessoal falava short em Itaú, compre BR Partners. Tire sua grana de Itaú e compre BR Partners. Só para descontrair assim, o Nishio não vai gostar, obviamente, ele gosta de Itaú, mas só para falar o que vocês veem em BR Partners, o porquê de acreditar nessa tese, até para explicar pro pessoal, até para desmistificar, se o pessoal não concordou com essa frase dessa live, o que tem de diferença, assim, seria legal. Exatamente. Não são pares perfeitos, assim, não é que... Exato. Que... foi só uma brincadeira, só para descontrair. Mas sem dúvida, você pensa no setor financeiro, você vai vendo as oportunidades. A gente foi muito feliz, a gente entrou no IPO deles esse ano. Para começar, o que a gente percebeu é que a companhia tinha uma necessidade de capital para até um ganho de share no mercado que eles atuam, e aí depois eu explico melhor o mercado que eles atuam, que eles precisavam desse capital para atuar.
Então, o IPO era uma necessidade para a companhia crescer, porque ela tinha chance de ser maior. E o que eles fazem? Eles, predominantemente, eles são um investment bank, né, um banco de investimentos, então eles estão muito conectados com transações e as chamadas fusões e aquisições, mas também emissões de dívida. Eles são líderes no mercado de CRI, eles são muito ativos no mercado de fundo imobiliário, e a gente entende que eles tinham uma grande oportunidade no mercado de emissões de debêntures, porque eles não conseguiam dar garantia firme, porque eles tinham uma necessidade de capital. E agora, com a IPO, eles levantaram mais ou menos uns 500 milhões e vão ter mais capacidade, então eles têm um espaço de crescimento muito grande aí. Então, a parte de investment banking, que aí pode ser o grande questionamento: puxa, a gente viu um ciclo de IPOs muito forte, será que vem pela frente ou não? Acho que, para começar, o mercado as operações vão além de IPOs, né? E no pós-crise a gente sabe que, historicamente, os movimentos de fusões e aquisições são muito constantes. Então a gente entende que eles têm sido cada vez mais presentes e cada vez mais reconhecidos. O Ricardo Lacerda, que é a principal figura, é uma pessoa que trabalhou em bancos estrangeiros muito, muito renomados, trabalhou no Citi, no Goldman, então é uma pessoa que tem um respeito muito grande, então eles têm ganhado mercado nessa parte. E quando a gente sai dessa janela de IPOs, que foi um recorde agora, talvez, a gente percebe que ainda o mercado está bem aquecido e, apesar de, obviamente, ser cíclico, ele tem patamares bem elevados. E eles foram ativos em diversas operações agora. Indo para essa parte de emissões, né, que é a parte de capital markets, que é menos relevante, a gente acha que essa oportunidade de crescimento é muito grande para eles. E aí a última parte que é mais relevante aí para eles, esses três somados deve ser uns 90%, um pouco mais até, do resultado deles, é a parte de sales and trading, que é justamente eles poderem dar essa garantia firme nas emissões, então tem uma complementariedade, mas também eles conseguirem dar preço para clientes que precisam fazer algum tipo do que a gente chama de hedge, né, de se proteger de algum risco, seja risco cambial, coisas do tipo, que a tesouraria não tinha capital para tal, e agora tem mais. Então, esses pontos. Quando a gente olha o crescimento dessas linhas, e aí a gente olha no nosso modelo, é uma empresa que vai entregar um ROE bastante relevante, vai distribuir dividendos agora porque ela não precisa tanto. Eles são tão ativos nessas operações que tem uma cereja do bolo ali na nossa cabeça, que é eles crescerem no lado de wealth, né? Então a gente acha que tem mais essa parte aí que é uma opcionalidade, que não está no nosso preço, mas quando a gente olha em termos de múltiplo, ele negocia com um múltiplo mais barato do que os peers dele, quando a gente olha global, a gente olha local. Claro que a gente está falando, não tem um comparável perfeito, mas a gente olha entregando... Tem aquele o da GP, né, que eles também listaram. O braço, como que é o TIG? A G2D? Não tem... A G2D na verdade, é como se fosse um braço deles para investir em startup, né, da GP. Então, realmente, é como se você querendo investir mais em startup, seria um braço de venture capital da GP. Então, é interessante, e até a gente acha interessante porque está descontado em relação ao valor que é a G2D. Quando você olha o portfólio, dado as rodadas que tiveram de novos deals, né? Até a gente falando de Bitcoin, mercado Bitcoin, que eles são e tudo mais, a gente percebe que o valor na tela é descontado em relação ao valor quando você soma todos esses investimentos. Então, até aproveitando que você comentou, a gente acha interessante nesse ponto. Legal.
Mas então a gente acha que ainda tem, e veio um IPO, o desconto de múltiplo era expressivo. Então, subiu isso tudo ainda, acho que subiu a parte mais óbvia, agora ainda tem uma dificuldade, um gap ali que não é da noite para o dia que fecha, e tem essa desconfiança talvez agora no mercado recente, aí, as preocupações quanto a se a gente vai continuar tendo esse movimento de operações aí de IPO, e a gente acha que é muito mais que isso, a gente tem bastante conforto do que vem pela frente. Vocês estão posicionados desde o IPO? Desde o IPO. Foi agora em junho, né? Foi Melios, todas as empresas foram, que a gente vai falar, foi bem recente, né? Tudo bem recente. Exatamente. E só para uma curiosidade, quando vocês olham para case de IPO, assim, muita gente fica, assim, falando também do público que acompanha a gente, né, que é um público mais pessoa física, o pessoal às vezes fica muito receoso, falando, pô, IPO, não tem tanto dado. Vocês costumam ter essa diferença em falar, vai ser um IPO, vai ser uma empresa que, enfim, já está listada há muito tempo? Vocês têm alguma diferença na análise? Como é que isso é feito ali internamente? Só para falar assim para o pessoal. Acho que o IPO é o consenso, que é aquela questão de assimetria de informação. Então, uma preocupação muito grande que a gente tem hoje é que tem tido IPOs bons e talvez IPOs não tão bons. Então, a gente tem até buscado se aproximar das empresas e conhecer mais das empresas antes delas virem a mercado. Então, eu acho que esse é um desafio muito grande que a nossa indústria está passando agora, é que, de fato, talvez no passado, as oportunidades, quando vinham para a Bolsa, talvez elas tivessem mais para ganhar do que hoje em dia, que são em rodadas anteriores, né? Então, a gente acha que, primeiro, esse é um ponto que a gente tem se preocupado, a gente tem tentado conhecer as empresas com maior antecipação assim, do tempo, mas com certeza para um IPO a gente precisa ter um conforto maior em relação a preço, porque é assimétrico. E aí tem aqueles filtros naturais que a gente sempre se pergunta, o controlador está vendendo, não está... Poxa, para que vai ser utilizado esse dinheiro? Qual é o plano de remuneração aí? Como é que está atrelado agora após IPO, etc. Então, são pontos que a gente acha bem importante, né? A gente sempre prefere quem está precisando de capital realmente para manter a empresa crescendo, que o controlador não está saindo, apesar, não é esse o caso, mas, enfim. Não, mas é legal ter esse checklist, assim. Exato. Basicamente é um checklist. Exato. Vai ticando tudo o que vai acontecendo, porque o grande risco da IPO, acho que se você fosse resumir, cara, assimetria de informação. Acho que esse é o grande risco. Só que, enfim, tem IPOs que se você entra dentro da IPO, você dá uma bela porrada, vamos dizer assim. E também tem outros lados. Tem IPOs que se você entra, depois só despenca. Exato. Então, acho que o grande risco é você analisar bem a empresa, analisar bem a que preço ela tá vindo. Enfim, mais de formar a sua tese, né? IPO, né? Tava que estavam subindo, tipo, Taylor's Club, subindo 30% no dia. E aí todo mundo, pessoa física, tava achando, vou entrar no IPO que é sucesso. Aí vieram, qual que caiu? A Raizen, né? Que começou no... Falaram, dá um negocinho ali, Rafa. Aí, acho que vai. Não, mas tava tendo uma quantidade absurda. E aí que a pessoa pode falar, será que a gente tá numa bolha? Dá um pouco de medo de entrar no IPO, mas você conhecendo as informações, você conhecendo a empresa antes, deve ficar mais tranquilo na hora de fazer essa tomada de decisão, né? E assim, honestamente falando, até os dias seguintes, o desempenho, às vezes, da empresa não é tão favorável e, às vezes, é uma empresa boa, né? Sim. Então, vale para o bem e vale para o mal, realmente, assim. Mas por isso que você tem que ter conforto. A sua cabeça tem que ser um pouco mais do que qual vai ser o preço no dia seguinte, depois de abrir se você estiver comprando fundamentalmente para, enfim, uma tese para mais longo prazo, aí beleza. Tem aqueles caras que entram para só dar uma especuladinha ali, entra e sai, né? Mas, o famoso flip. Então, mas aí se você tem uma tese mesmo que você quer manter a empresa, aí você tem que ter toda essa preocupação. Melios mesmo, depois do IPO, ficou ali por um tempo, nos 9, aí não caminhava, não andava. Aí muita gente falava, era mico, não sei o quê. Muita gente vai falando, né? De opinião tem um monte. E aí você vai ver depois a empresa dar essa porrada que deu e, enfim, agora corrigiu, mas, enfim, os movimentos de mercado mesmo. E uma coisa também, vocês olham liquidez? Porque, tipo, eu imagino que essa da BR não deve ser uma empresa muito líquida agora, né?
A gente primeiro sempre ajusta as nossas posições para algumas regras de liquidez. Assim, o nosso fundo tem um prazo de resgate, né? Quem pede resgate, a gente tem um prazo para honrar, então a gente sempre faz conversar um pouco esses dois fatores. E quanto tempo de prazo? 60, 30 dias? 30 dias. 30 dias, então a gente até é muito rígido, por conta até do que a gente estava conversando, é um fundo multimercado, é uma mentalidade de tesouraria, a gente quer ter a oportunidade do dinamismo de entrar e sair. Uhum. No caso de BR Partners, a gente vê uma oportunidade tão nítida de valuation que isso também tem que ser levado em consideração. Sim. Mas, de fato, mesmo ela, a gente obedece esses nossos limites de liquidez, de fato, porque é muito importante. Nada é mais difícil do que você precisar sair numa hora ruim. E foi um pouco do que a gente viu nos últimos dias aí do mercado que aconteceram, né? Esse tema é importante porque quando você é um fundo, aí isso importa muito. Se você é pessoa física, como nós, que compra ações no fracionário, aí tudo bem. Mas quanto tem lá no fundo? O fundo principal, hoje, a gente está com 2 bilhões de... Então, você vê. E aí você tem que olhar com... É porque às vezes você fala isso, a pessoa física fica, nossa, então calma aí. Vou comprar 100 ações, deixa eu ver ali. Para um cara que está movimentando 100 ações, 50 ações, independente, cara. A liquidez vai ser, enfim, qualquer empresa que pegar, você vai conseguir comprar ou vender na hora que você quiser, basicamente. Mas é bom se falar isso para o pessoal que é mais iniciante perceber essa dinâmica de diferente entre um player grande e a pessoa física em si. Acho que é legal de falar. Verdade. E aí, por último, eu queria falar de Quero, porque é um case que também não conheço muito. E eu não sei se você conhece sobre esse case. Não conhecia, eu tava dando uma lidinha hoje. E aí é bom que você até dá uma explicada. E o pessoal também, como é muito recente, né? Sim. E, enfim, se rebuliçou, teve um monte de IPO, às vezes o pessoal também nem conhece muito. Acho que é legal da gente saber sobre esse case. A Quero é uma empresa que o principal foco dela é realmente vender materiais de construção. Uhum. Então, só pensando assim, tudo que a gente ouviu, dá para pensar o quanto ela foi bem aí durante a pandemia. Mas ela é uma empresa que nasceu no Rio Grande do Sul. Ela hoje em dia ainda só atua no Sul. Na verdade, agora eles abriram já a primeira loja em Mato Grosso do Sul. E o diferencial deles é que eles focam, mais ou menos 95% das lojas deles estão em cidades com até 300 mil habitantes. 80% em cidades até 100 mil habitantes. Então eles focam em cidades pequenas, onde o nível de serviço, o relacionamento com o cliente é muito importante. Então, acho que o primeiro ponto que a gente percebeu na tese era que, até observando aonde ele estava atuando, ele tinha uma oportunidade de ser mais relevante nas praças. Talvez até do estratégico deles no passado, eles preferiam ter mais preço e aí acabavam que tinham menos market share. Só que, qual é a maravilha da Quero? Você vai fazendo uma compra nessa loja, e hoje em dia um pouco mais de 50% é materiais de construção ainda, mas ainda tem eletrônicos, etc. O que a gente quer, o estratégico deles, é que eles ofereciam um cartão. Então, quando você ia comprar, você ganhava um cartão, que era um cartão Quero, né? Verde Card. Então, de alguma maneira, ele fidelizava, e aí você poderia usar o cartão fora da loja. Hoje em dia, mais ou menos uns 42%. Claro que a gente teve toda a pandemia, mas uns 42%, 45% do uso do cartão é fora da loja, e eles ganham aquele fizinho de operação e ainda faz a operação do financiamento da pessoa. Quando a gente pensa, por que alguém vai querer ter cartão Quero? É porque a gente está aqui numa grande cidade. Mas nessas cidades pequenas a oferta não é tão grande, conhecer o cliente não é tão grande, então ele acaba que tem essa habilidade para realmente ter um nível de rentabilidade mais alto. Então, o que a gente via de tão legal ali? Primeiro que mesmo no Sul, ele ainda não estava tão grande, 70% das lojas dele, mais ou menos, um pouquinho menos,
ainda no Rio Grande do Sul, então ele ainda tem espaço para crescer nos outros estados do Sul. E quando a gente olha essas cidades pequenas, querendo ou não, é metade do PIB do Brasil. Então, cidades até 300 mil habitantes é mais ou menos metade do PIB do Brasil. Então, a gente acha que ainda tem um espaço muito grande. Eles estão saindo de umas 300, 350 lojas e a gente acha que em 5 anos eles dobram mais ou menos o número de lojas. Esses 3 anos seguintes é um crescimento de 60% de lojas. E durante a pandemia, primeiro, eu acho que essa parte de construção teve um sucesso muito grande, foi uma demanda muito grande, todo mundo querendo ter uma melhor infraestrutura em casa. Isso beneficiou a companhia demais. Até a gente falando, a gente percebeu que o resultado só da loja era um resultado espetacular, mas ainda como a base cresce muito, o número de lojas cresce muito, quando a gente vai vendo o resultado, ele já contratou um resultado agora nos próximos anos que são bem expressivos, né? Então, ganhando market share nas praças, aumentando o número de lojas, né? A gente percebe que é um case que talvez mais sem graça, mas que muito crescimento pela frente. E aí, mas qual é um desafio assim para Quero? Esse cenário assim um cenário mais de retração econômica, assim. Isso seria um desafio para eles. Acho que até durante a pandemia a pergunta era por que as pessoas estavam consumindo tanto nessas cidades pequenas, né? Era auxílio emergencial, era sucesso da safra. De fato, honestamente, talvez eu acho que até a questão das safras, eu acho que foi um benefício maior do que o auxílio emergencial para o consumo dele. Então, sem dúvida, tem esse risco, porque, querendo ou não, é consumo. O que a gente entende que eles estão fazendo para realmente, claro que eles vão sofrer, mas realmente tentar melhorar nesse sentido, é que o número da oferta de produtos cresce muito. Então, eles começam com uma loja menor, eles aumentam um pouco a loja, oferecendo uma gama de produtos maiores, e agora eles estão no modelo, aí a gente até falando de digitalização, no modelo que eles não vão mais aumentar tanto a loja, mas vai ter o que eles chamam de digital, que você vai lá com o vendedor da loja e ele te apresenta diversos produtos que estão no centro de distribuição deles, como se fosse essa experiência de você vendo o produto como um todo. Então, o que eles estão tentando então, é aumentar a oferta de produtos para tentar realmente, mesmo se tiver um revés, assim, talvez ganhar market share em cima dos clientes. Mas com certeza o grande risco é essa questão de como é que vai ser o desempenho da economia nos próximos anos. A gente entende que o crescimento ainda está bem contratado, né? Mas de fato, realmente Mas vocês vêm para frente também, que tipo, com um cenário de juros alto, a parte de construção civil deve diminuir a demanda, não? Deve. Como eu falei, acho que até o percentual da parte de construção é bastante relevante, e eles estão tentando migrar um pouco nesse sentido para ir além, para não sofrer disso. Mas não é tão óbvio. Só que agora eles estão chegando aonde? Estão chegando em São Paulo, vão começar a abrir na fronteira ali de São Paulo com a região sul, Mato Grosso do Sul. Então eles também de alguma maneira vão acessar. Mas essa estratégia deles de ficar focado em cidades menores, isso permanece. Essa é a avenida que eles querem andar. Sempre cidades pequenas, porque se eles vierem para, enfim, capital aqui, eles vão competir com grandes lojas e grandes marcas de construção. Né? Na cidade pequena, eles podem cobrar mais caro. A gente até fez bastante esse estudo, até comparando a cidade pequena. Eu não tenho loja, a Magazine Luiza não tem loja, mas quanto custa para entregar? Quando sai um pouco da parte de construção, o preço realmente deles talvez seja um pouco maior ou seja em linha. Mas quando a gente vai para a construção, o diferencial é que não tem frete, né? Então, o custo de frete, e aí a gente está falando de itens maiores,
o custo de frete acaba que faz com que o preço dele seja menor. E ele tem um compromisso muito grande, né? Até nessa questão de cidades menores, o relacionamento é muito importante. Até o CEO, o Peter, uma vez ele comentou que tinha uma cidade que a loja não estava indo bem, e eles foram ver e descobriram que o gerente da loja tinha terminado o noivado com uma menina da cidade e afetou. Então é muito importante o relacionamento para eles, né? Então eles têm um compromisso, que é a palavra quero, que é eu tenho um prazo de X dias para te entregar o seu pedido. Se eu não cumprir, é de graça. Então eles têm um comprometimento muito grande com o cliente para realmente ter esse nível de serviço e essa... E na cidade pequena você consegue manter esse compromisso sempre. Se você vem para uma grande cidade, às vezes você não consegue honrar, talvez, essa proximidade. Pô, você vai saber que o gerente teve um problema. Se você tem grandes cidades com várias lojas, talvez não consiga. É interessante isso, porque é um... Pelo menos olhando aqui de fora, eu nunca vi o case por dentro, mas é interessante você ver, pô, o cara tá indo onde os outros não estão, basicamente, e tá trazendo toda essa demanda para dentro, e aparentemente a satisfação do cliente deve ser alta e ele deve conseguir fidelizar por essas iniciativas do cartãozinho e tudo mais, né? Sim, o objetivo é justamente, a gente entende esse, né? Realmente são lojas menores, realmente são lojas que a receita não são de alguns milhões, são de algum... por mês, mas faz uma receita relevante, só que o concorrente dele não tem tanta escala, então realmente em algum momento ele vai conseguir migrar para ser um preço mais competitivo na estratégia dele, porque ele vai ter escala, e enquanto o concorrente dele é muito regional. Então a gente sempre acreditou muito nessa tese de ganho de market share, e como o setor de construção foi bem durante a pandemia, todo mundo saiu ganhando, mas ninguém percebeu que perdeu o market share para ele durante esse período. E a gente, pelo menos nas nossas análises, sugerem que ele andou ganhando market share. E ele chega em todas as cidades 2 vezes na semana. Então ele é bastante presente realmente na parte de logística dele. Isso é um diferencial realmente. E em termos de valuation, eles comparado com outros players no setor, eles negociam com valores mais atrativos? Em termos de valuation, é sempre aquela questão do crescimento, né? Se você olhar o múltiplo hoje, parece muito elevado, mas é porque ele vai dobrar daqui a 3 anos, mais ou menos, ele vai ser o dobro do tamanho de hoje em dia, né? Então, quando você... E é sempre... Esse é o nosso desafio, realmente, assim, se a gente ficar olhando para os múltiplos do ano corrente, ele tem um múltiplo muito parecido com os demais concorrentes ali de varejo e consumo, só que quando a gente olha para frente, a gente acha que tem esse desconto realmente. Sim. Que tem que comprar essa tese de que ele vai conseguir ir além da região sul. Que é um pouco o que aconteceu com a Renner no passado. A Renner também tinha um questionamento se era uma loja que dava super certo no sul, porque a pessoa do sul ela tem visões, opiniões e comportamentos muito parecidos, e aí quando você vai saindo, vai sendo um pouco diferente. Será que vai conseguir manter esse desempenho quando a gente sai dessa região? E a gente, pelo menos, gosta bastante do time. Pois até o CEO fala que eles fazem aquelas provinhas que fazem prova quando você vai prestar para algum MBA, assim, eu tenho certeza que eu não passaria. Então realmente é um pessoal de qualidade, é um pessoal do interior, mas é um pessoal de muita qualidade técnica, então o time é bem bom lá. Vocês estão lá desde o IPO? Desde o IPO também. E essa até por uma questão de liquidez, em alguns momentos a gente até queria ser maior e não teve oportunidade. Mas essa aí a gente, desde o IPO, já teve maior e tudo mais, mas a gente gosta bastante também. Rafa, quero perguntar para você agora, depois de falar de Melius, de BR Partners e Quero, você se convenceu de alguma? Você tem posição em alguma delas? Não tenho posição em nenhuma delas. Você teria? Então, depois eu gostei podcast. bastante desse call de Melius. Eu sempre fiquei muito preocupado em investir num setor, principalmente que eu não conhecia muito de tech, ainda negociando com os valores, todas as empresas de growth, negociando a uns múltiplos muito elevados, né? Mas se você conhece o case a fundo,
Tipo, tem muita O múltiplo opcionalidade até assusta. pra Se dar você olha o muito- múltiplo agora, assim, você até assusta e fala, porra, Não dá. gigantesco, tipo, mas nem é isso que você deve olhar, talvez, sabe? Não, Deve olhar lá pra frente, aí tudo bem. Se ficar olhando agora, enfim. E Melios talvez vai ter um podcast aqui ainda lá. Ah, é verdade. A gente vai ter um podcast aqui no dia 9/9. O Luciano, que é o diretor Legal. de RI, ele vem aqui para falar só sobre Melios. E antes disso, ele também vem aqui no canal da Genial para falar com a Denise no Conversa Aberta na próxima terça-feira. Show. Então vai ser legal. A gente tá trazendo ele. Eu tô tentando trazer o Israel, né? Vamos ver se o Luciano convence. Onde que é a enfim. sede deles? Cara, eles têm a sede em Minas, mas o Israel e o Luciano moram em São Paulo. Ah, tá. Eles dois moram aqui. Só que enfim, a agenda do Israel deve ser complicada pra caramba, mas vamos ver se eles conseguem vir em algum momento. O que eu tô tentando fazer, aí já e até posso deixar o convite pro Jorge, se ele quiser voltar, quando estiver a Melios, a gente vai ter a conversa com o Luciano, aí pós-resultados, aí sim ele tá tentando fazer com que o Israel venha pra comentar sobre o resultado também Legal. e sobre os próximos passos. Que inclusive eles falaram, né? Eles falaram assim, cara, a gente vai ter um Melios Day em algum momento, onde a gente vai anunciar novidades. E aí ficou por aí. Foi o que o pessoal de aí me falou. E aí falei, então beleza, vamos esperar pelas novidades. Que é o que a gente quer ver mesmo. Tipo, é bom que eles tenham novidade pra trazer. Se ele falasse, olha, é isso, acabou, aí seria um problema. Então foi legal. Bom, Jorge, a gente tá, enfim, já acabou nosso tempo. Obrigado pela aula, né, que ele deu aqui sobre BR Partners Quero e Melios também. Fica o convite para você vir de novo, ou trazer alguém da Gauss aqui também para falar sobre alguns outros cases, ou entrar com mais detalhes em algum. A gente também tem vários outros analistas aqui que cobrem vários outros setores, e aí a gente pode combinar isso, acho que o pessoal ia gostar. Foi bem legal, e Rafa também valeu. Pô, espero que você tenha aprendido sobre os cases. Foi uma aula para mim, 3 empresas que eu não conhecia. É legal, cara. Eu gosto também quando Enfim, Melios eu tava por dentro, mas BR Partners, por exemplo, Quero, eu também não tava. Então é bom que você vai conhecendo, cara, e tem várias empresas. É bom que você conheça para depois você aprofundar na análise. Sim. Valeu, Jorge, muito obrigado. Diga a sua mensagem final pro pessoal. Não, obrigado a vocês pela oportunidade. Vai ser um prazer voltar realmente boa. Das próximas vezes. E de fato, para quem não conhece, a Gauss Capital, assim, a gente está há bastante tempo realmente com o foco no fundo permanece o mesmo. A gente não é multiproduto, a gente tem essa concentração realmente no produto principal da casa, que tem bastante oportunidade de crescimento. Quem não conhece a história do Fábio, o Fábio realmente está há bastante tempo no mercado, e a nossa opinião é que realmente só com bastante especialização a gente consegue gerar esse retorno. Então é um pouco da nossa característica, nosso jeito de agir. E quem quiser maiores informações é só procurar o nosso RI e obrigado. E, inclusive o fundo ele é distribuído aqui pela Genial, então o pessoal pode acessar na corretora e tá lá. É um fundo só, certo? A gente aqui a gente tem um fundo de previdência, né, que replica, então a gente tem esses dois produtos de fato, o multimercado e o previdenciário que replica o multimercado. E aí tem alguma para investidor qualificado? Investidor qualificado a gente até uma parte ruim, mas a gente quer ter essa oportunidade de acessar o mercado exterior. Ano passado foi uma vantagem de fato. Quem teve mais chance de investir no exterior teve oportunidades mais claras e isso aí é um diferencial que a gente quer manter. Infelizmente, por regulação tem que ser qualificado. Tomara que ajustem a regulação aí para permitir. Aí tem um aporte mínimo? Como que é? O aporte mínimo acho que está em R$5 mil. Então... tem aqui por dentro da plataforma. Sim. Enfim, é só entrar aqui, pessoal, se você quiser. Acessa a plataforma da Genial, tem a parte ali de fundos de investimento, se eu não me engano. Quando você acessar ali, você vai saber exatamente, não quero mostrar o caminho errado, mas se você procurar por lá, qual é o nome do fundo? Gauss? É o Gauss FIC. Se você encontrar lá, se você digitar Gauss, você vai conseguir encontrar. Enfim, se você gostou da opinião aqui do Jorge, se quiser saber mais, também acessa o site deles. E lá você tem todo também, enfim, mais informações sobre a gestora, sobre o time todo, né? Então vai ser bem legal. Pessoal, obrigado. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite. É isso aí, muito obrigado. Forte abraço. Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar
Vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial analisa.